Fala pessoal, bom dia a todos meus alunos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai trabalhar aqui o conteúdo de movimento uniforme. Mais uma aula dessas que a gente está gravando para vocês, né, com o objetivo aí de manter vocês estudando, né, mesmo que de forma online, tá bom? Então eu vou explicar aqui a teoria, resolver algumas questões. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês coloquem nos comentários lá, beleza? Que a gente responde depois. Tranquilo? Então, vamos lá apresentar aqui os slides. Então, como foi falado, né? A gente vai trabalhar movimento uniforme. Deixa eu só tirar esse som aqui. Tá um pouquinho chato, né? Tirar esse som aqui do... Aqui, né? Vamos ver aqui se melhora. Então, beleza. A gente vai trabalhar no movimento uniforme. O que é esse movimento uniforme aqui na física para a gente, né? O movimento uniforme é aquele no qual o móvel ele apresenta sempre a velocidade constante. Por exemplo, você tem um automóvel aí, a velocidade dele no início é 80 km por hora, e no instante 2 continua 80, no instante 3 continua 80, no instante 4 continua 80. Então, com o passar do tempo, o que está ocorrendo aí? Você percebe que a velocidade ela permanece o quê? Constante, né? Tudo bem? Então, é a principal característica aqui do movimento uniforme. O móvel apresenta velocidade escalar constante, beleza? Ela não varia com o passar do tempo, tá? Então, se ela é constante, ela vai acabar sendo igual àquela velocidade média que a gente já estudou na aula passada, não é isso? Lembra que a velocidade média é espaço pelo tempo, ΔS sobre ΔT? Então, aqui a velocidade instantânea, ela coincide com a velocidade média, porque ela não vai variar, tá bom? Então, se a gente quiser calcular ela, a gente pode utilizar a mesma fórmula da velocidade média, ou seja, deslocamento escalar pelo intervalo de tempo. Vamos para frente aqui. Aí, tem uma consequência aqui, né? No movimento uniforme, o móvel percorre espaços iguais em tempos iguais. Já que ele sempre vai manter a mesma velocidade, então, se eu considerar sempre o intervalo de tempo, o mesmo intervalo de tempo, ele vai percorrer sempre o mesmo deslocamento, né? Então, se eu considerar tempos iguais, ele vai percorrer distâncias iguais. Se a trajetória do movimento uniforme for uma reta, aí a gente vai ter o movimento retilíneo uniforme, né? Aqui tem um exemplo, umas caixas, né, se movem com velocidade constante na esteira de uma transportadora. Portanto, elas estão descrevendo o movimento o quê? Uniforme. Tranquilo até aí? Beleza? Tá. A gente pode classificar esse movimento de duas formas, o movimento progressivo e o movimento retrógrado. Não lembro se eu já falei isso na outra aula, mas a gente reforça aí. O que é o movimento progressivo? É aquele que o móvel caminha a favor da trajetória, os espaços aumentam com o passar do tempo. Tudo bem? Se ele caminha a favor, a variação do espaço, né, ela vai ser positiva nesse caso, e a velocidade também. Então, no movimento progressivo, a velocidade ela é positiva. Já o movimento retrógrado é aquele que o móvel caminha contra a orientação da trajetória. Então, ele vem em sentido contrário. Então, a variação do espaço é negativa e a velocidade também é negativa. Tudo bem? Tranquilo aí? Qual é a função horária da posição aqui do movimento uniforme? Que é a fórmula que a gente vai utilizar aqui, né? É a fórmula do sorvete, que vocês, inclusive, já viram em sala de aula, não é isso? Onde esse S0 é o espaço inicial, o S vai ser o espaço final, não é isso? O V vai ser a velocidade, lembra que ela é constante, e o T é o tempo. Repara que isso aqui é uma função do primeiro grau. Então, o gráfico desse movimento ele tem que ser uma reta, né? Uma reta passando pelo espaço inicial.
Tudo bem? Esse espaço inicial é aquela posição do móvel quando o tempo vale zero. Quando o instante de tempo é zero. Tranquilo? Então, eu posso fazer aqui, eu posso calcular a velocidade relativa aqui entre dois carros, né? Uma questão que pode aparecer para vocês, a gente fazer quando eles estiverem em sentidos opostos. O que eu vou fazer para calcular a velocidade relativa de sentidos opostos aí dos móveis, né? Eu vou somar. Então, imagina que eu quero encontrar o tempo de encontro entre esses dois móveis A e B, né? O móvel A vai a favor da trajetória, o móvel B vem contra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar os módulos dele, eu não vou me interessar com o sinal aqui, tá? Então, se eles têm sentidos opostos, eu quero calcular a velocidade relativa de aproximação ou de afastamento, eu vou somar os módulos da velocidade. Esse módulo aqui é para te somar sem utilizar o sinal. Mesmo que a velocidade seja negativa, tu vai colocar positiva. Tá bom? Tranquilo? E se eles tiverem o mesmo sentido, for uma perseguição, né? Aí, o que a gente vai fazer para calcular essa velocidade relativa? Ao invés de somar, a gente vai subtrair. Então, tu vai subtrair VA menos VB, o módulo, né? Geralmente, aqui a gente faz o maior menos o menor. Vamos supor que a velocidade do A seja maior do que a de B. Então, quanto tempo o A vai alcançar o B? Então, a gente tem que primeiro calcular a velocidade relativa. Como é que a gente faz isso? Subtrai o módulo do A menos o módulo do B. Tranquilo? Tá? E aí, para a gente calcular o tempo de encontro, depois que a gente calculou essa velocidade relativa, o que a gente faz? A gente joga naquela fórmula lá, da velocidade média, né? Tempo de encontro, a gente vai usar essa fórmula aqui. Eu creio que na apostila de vocês tem questões, eu vou passar para vocês encontrarem. Então, vocês calculam a velocidade relativa, sentidos opostos, soma, mesmo sentido, subtrai. E esse valor que tu encontrar na velocidade relativa, tu vai jogar bem aqui nessa expressão. Velocidade relativa é ΔS, ΔT. A distância vai vir na questão para vocês, a distância que eles estão inicialmente, e tu calcula o intervalo de tempo, que é esse ΔT, que eles vão levar para se encontrar. Então, através desse raciocínio que a gente calcula o tempo de encontro de dois móveis, mesmo sentido ou sentidos opostos. Tranquilo? Tá? Tudo bem? Aqui a gente fala um pouquinho, né, da aceleração escalar média. Tá? O que é acelerar? É quando o móvel muda de velocidade. Tudo bem? Então, a gente vai determinar a aceleração. Imagine na seguinte situação aqui. Tem um carro que tem uma velocidade inicial no tempo inicial e uma velocidade qualquer lá na frente, né? Um certo tempo. Então, eu vou calcular a variação da velocidade através dessa expressão, velocidade final menos a velocidade inicial, né? E vou também ver o intervalo de tempo que ocorreu essa variação. Então, vou pegar tempo final menos o tempo inicial. Após eu fazer isso, dá para eu calcular o que a gente chama de aceleração média, que vai ser a variação da velocidade, né, sobre o intervalo de tempo. Na verdade, esta aceleração, ela mede a taxa de variação da velocidade em função do tempo. Tá? Então, de quanta velocidade está variando. A aceleração mais comum no nosso cotidiano é a gravidade, né? Se a gente deixar, por exemplo, cair uma bola de papel, com que aceleração esse corpo vai cair em relação à Terra, né? Em relação ao centro da Terra. Com a gravidade 9,8 que a gente usa aqui no ensino médio 10, né? A gente aproxima para 10. Então, qualquer objeto, independente da sua massa, ele cai com uma aceleração igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá? Tudo bem? E aqui tem umas questões para a gente falar sobre isso aqui. Vamos ver aqui que eu preparei para vocês. Movimento uniforme. Olha lá, primeira questão, galera. Nas seguintes funções horárias do espaço, identifique o espaço inicial, que é o S0, né? E a velocidade escalar V. Então, eu vou te dar 3 funções aqui, tá? Onde eu quero que tu me diga, olhando para a fórmula, quem é o espaço inicial e quem é a velocidade. Isso sempre eu faço na sala com os alunos, né? Bora ver aqui. Eu comparo essa fórmula com a fórmula do sorvete. Então, na letra A, nós temos S igual a 20 mais 4T no sistema internacional. Quando aparece sistema internacional aqui, significa que a velocidade está em metros por segundo, o espaço está em metros e o tempo está em segundo. Então, tenho S igual a 20 mais 4T. Tudo bem? Na letra A. Na letra B, eu tenho S igual a 15 menos 3T. O espaço está em centímetros e o tempo está em segundo. Então, quando tu me der a resposta da velocidade, tu tem que dizer que está em centímetros por segundo. Tudo bem? E o espaço está em centímetros.
Na letra C, S igual a 12t, com o espaço em quilômetros e o tempo em hora. Então, quando tu calcular a velocidade aqui para mim, tu vai dizer em quilômetros por hora e o espaço em quilômetros. Tudo bem, galerinha? Tá? Então, como ficaria aí? Eu só quero que tu identifique, olhando para as fórmulas, quem é o espaço inicial, que é o S0, e a velocidade escalar. Então, só usar a fórmula do sorvete e comparar as três. Como ficaria isso? Tá aqui, olha lá. Fórmula do sorvete, S igual a S0 mais VT. Então, na letra A, S igual a 20 mais 4T. Então, o S0 vai ser 20 e a velocidade vai ser 4 metros por segundo. Tranquilo? Só para comparar a fórmula, né, com a que eu te dei aí em cada letra. Na letra B, S igual a 15 menos 3T, né? É o que estava lá. Então, o espaço inicial vai ser o 15, só que lembra que lá está em centímetro. Então, tu vai colocar 15 centímetros. E a velocidade, menos 3 centímetros por segundo. Esse cara que está na frente do tempo, que vai ser a velocidade. Na letra C está lá, S igual a 12t. Então, o espaço inicial, como não apareceu, é porque ele vale zero. E a velocidade, 12t. Então, vai ficar 12 km por hora. Tudo bem aí, galera? Então, só para identificar, tá? No movimento uniforme. Podemos fazer outra agora? Vamos ver outro exemplo aí. Essa outra questão diz o seguinte: a tabela registra dados da posição x em função do tempo, referentes ao movimento retilíneo uniforme de um móvel. Qual é a velocidade desse móvel? Então, percebam, eu estou dando aqui para vocês uma tabela da posição em função do tempo. Ou seja, quando o tempo é zero, ele está no espaço zero. Então, esse seria o espaço inicial. Quando o tempo é 2, ele está no espaço 6. Quando o tempo é 5, ele está no espaço 15. Quando o tempo é 9, ele está no espaço 27. Então, na questão, ele disse para ti que o movimento é uniforme. Então, tu pode usar para calcular a velocidade ΔS e ΔT. Tudo bem? Tranquilo? Ele quer que tu calcule a velocidade. Então, tu vai escolher um intervalo aqui que tu queira, né? 2 pontos aqui e o intervalo de tempo correspondente, né? Então, a gente pode fazer o seguinte. De 0 a 2, eu escolhi de 0 a 2. Então, ΔX, pode ser ΔS ou ΔX, variação do espaço pelo intervalo de tempo. De 0 a 2, 6 menos 0 e 2 menos 0. 6 menos 0 dá 6, 2 menos 0 dá 2, então vai ficar 6 dividido por 2. Então, essa velocidade média aí, ou velocidade escalar, vai dar 3 metros por segundo. Tudo bem? Se tu escolhesse outro aqui, de 6 e 15, 2 e 15, daria a mesma resposta. Se tu escolhesse de 15 e 27, 5 e 9, daria a mesma resposta. Então, você tem a liberdade aqui, você é livre para escolher qual intervalo. Porque a velocidade é constante, qualquer intervalo que você escolha, você vai achar essa resposta de 3 metros por segundo. É só fazer ΔS sobre ΔT. Tranquilo? Terceira questão. Um automóvel se desloca em uma estrada retilínea com velocidade constante, tá? Em linha reta. A figura mostra sua posição ou suas posições anotadas com intervalo de 1 hora, contados a partir do quilômetro 20, onde se adotou um instante t igual a zero. Então, presta atenção. Quando o tempo é zero, ele partiu daqui, olha lá, quilômetro 20. Tá? Então, esse vai ser o espaço inicial, S0. Depois de 1 hora, ele já está no quilômetro 50. Depois de 2 horas, ele está no quilômetro 80. Depois de 3 horas, ele está no quilômetro 110. Então, o que ele vai pedir para a gente aqui? Com o espaço S em quilômetros e o T em horas, escreva a função horária do espaço para esse movimento. Então, ele quer que tu monte aquela fórmula do sorvete com essas informações aqui, tá? Lembrando que ele está no instante inicial no quilômetro 20. Então, ou seja, o espaço inicial ele já está te dando, é o 20. Não é isso? Então, a gente vai fazer assim, olha lá. Espaço inicial igual a 20, a velocidade 30 km por hora. Como é que eu achei esse 30, galera? Esse 30 eu fiz ΔS e ΔT. Lembra como a gente fez agora há pouco na tabela? Então, tu pode escolher um intervalo aqui, pode ser esse 50, né? E o 20. Então, tu subtrai 50 menos 20 e divide pelo tempo que passou, que dá 1. Então, 50 menos 20 vai dar 30, dividido pelo intervalo de tempo, que é 1 hora, então daria 30 km por hora. Tendo o espaço inicial e a velocidade, tu substitui esses caras bem aqui, olha lá, na fórmula do sorvete, né? Vai substituir aqui no S0, tá? E vai substituir aqui na velocidade. E aí tu monta a função horária. No lugar do S0, tu coloca 20,
no lugar da velocidade tu coloca 30. Então, a função horária do espaço aí vai ser 20 mais 30t. Só isso para fazer. Não é para resolver, é só para montar a função horária. Beleza? Tranquilo? E a quarta questão aí, mais um exemplo para vocês. Esses exemplos que eu estou resolvendo é para vocês fazerem os que tem parecido na apostila, tá bom? A figura a seguir mostra dois móveis pontuais A e B em movimento uniforme, com velocidades escalares de modo respectivamente iguais a 11 e a 4. A situação representada corresponde ao instante t igual a 0, no início. Lembra que eu mostrei para vocês agora há pouco aí como é que calcula o tempo de encontro? Né? Então, provavelmente ele vai pedir isso aí para a gente fazer. A situação representada corresponde ao instante t igual a 0. Então, no início, o A está no espaço 20 e o B, o móvel B, está no espaço 90. A velocidade do A é 11 e a velocidade do B é 4. Então, o A está mais veloz. Então, ele vai alcançar o B em algum momento. Não é isso? Determine, letra A. Primeiro, eu quero as funções horárias do espaço para os movimentos de A e B. Tá? Então, para te calcular o sorvete para o A e o sorvete para o B. Na letra B, o instante que A e o B se encontram, o tempo de encontro. Tudo bem? Tu pode usar aquela expressão lá, mas aqui a gente vai resolver igualando as equações. Tu vê o que é mais fácil. E letra C, os espaços de A e B no instante do encontro. Então, aonde eles se encontraram na estrada? Então, olha lá. Para montar as funções horárias, né? Lembra? O S0 é o espaço inicial deles. Lembra que o A está no 20, o B está no 90, né? Vai montar a função do A e do B separado. A velocidade do A lhe deu que é 11 e a do B é 4. Então, já respondi a letra A aqui. Então, a função horária do móvel A é 20 mais 11t. A função horária do móvel B vai ser 90 mais 4t. Não é isso? Tranquilo? Para eu calcular o tempo de encontro, eu posso utilizar daquela fórmula lá que a gente fez, né? Calcular a velocidade relativa, depois jogar ΔS e ΔT. Mas como nessa questão eu já tenho as equações dos dois, basta eu igualar os espaços, porque no instante do encontro, eles estão no mesmo local. Então, eu posso igualar essa fórmula do SA com a fórmula do SB. Foi o que eu fiz aqui. Aí eu tenho o SA 20 mais 11t e o SB 90 mais 4t. Resolvendo essa equação, passando tudo que é t para um lado e tudo que é número para o outro, tu vai perceber que o tempo de encontro é 10 segundos. Beleza? E na letra C, ele quer a posição do encontro. Então, esse tempo que tu achou aqui, tu substitui numa dessas duas equações, qualquer uma. Vai dar o mesmo espaço. Então, eu escolhi para o A. A equação do A é 20 mais 11t, beleza? No lugar do t, onde tiver t, eu vou colocar 10. Vai ficar 20 mais 11 vezes 10. Então, SA igual a SB, se tu fizeres essa conta aqui, 20 mais 11 vezes 10, 11 vezes 10 dá 110. Mais 20, tu vai encontrar 130 metros. Então, eu espero que com essa explicação da aula e com essas questões que eu resolvi, vocês consigam fazer aquelas questões lá. Mas depois vocês façam como fazem toda vez, né? Resolve no caderno, tira a foto e me envia. Tudo bem, galera? Tranquilo? Voltar para cá. Beleza? Então tá aí. Foi mais uma aula aí para vocês, tá? Bons estudos aí e boa semana para vocês. Um abraço a todos.